Começando então agora sua aula, doutor Roberto. Bora lá. Quem é que não passou por isso, né? Até quem está em casa entendeu. O efeito platô é quando você começa a perder peso, você está com peso excessivo, começa a fazer uma dieta, começa a perder peso, fica feliz porque está dando tudo certo e chega no momento em que parece que o ponteiro da balança trava, né, Carol? Você entra numa reta, né, num platô. Se fosse um gráfico que estava caindo o peso, entra numa reta e fica ali estável. A gente chama isso de efeito platô. Normalmente faltando que uns 2, 3 quilinhos, né, no final. Ou às vezes até é difícil você ter que chegar num peso específico e a perda for, assim, literalmente matematicamente constante. Eu vou perder 1 quilo por mês até diminuir meus 12 quilos que eu necessito. O efeito platô é meio que uma proteção do corpo, Carol. E eu vou mostrar também, assim, o porquê que o efeito platô vai surgir, né? Por que o que eu estou comendo agora não me faz emagrecer mais, né? E é uma questão só, é o momento do que a gente falou, que muitos desistem, né? Fala, não está dando mais certo o que eu estou fazendo, então agora que eu vou chutar o balde e recupera tudo que perdeu. Errado, Carol. O efeito platô, ele é pontual. Ele não vai persistir se você entender que tem que persistir com algumas orientações a mais, que nós vamos falar aqui. Tem que assistir a pauta até o final. Tá legal? Vamos lá. Então, o que eu fiz aqui, Carol? Porque, no fundo, eu quero comparar que eu coloquei que o meu peso, né? Eu trouxe aqui meus Legos, né? Meus bloquinhos, falei sem querer. Trouxe aqui meus bloquinhos lúdicos, tá? Representando o meu peso, vamos falar sobre ele, tá? Que eu acho que começando por ele, muita coisa vai ficar mais fácil de entender. E o meu peso, ele vai ser, em última instância, Carol, não tem como fugir disso, vai ser o reflexo ou o resultado de quanto eu como, imaginando a comida um combustível, tá? E nosso corpo, parte dele é um motor que utiliza esse combustível. E quanto o meu corpo gasta. O meu peso é o reflexo final disso, tá? Só que vamos pegar primeiro este meu peso. Eu peguei aqui os bloquinhos, Carol, eu coloquei 10 bloquinhos aqui, tá? São 5, não dá pra ver com detalhe, mas são 5 vermelhinhos e 5 amarelinhos. O nosso peso, ele é constituído de muita coisa, né, Carol? Dos nossos órgãos, nossos ossos, a água, mas o mais importante, para resumir, é a nossa massa gorda, que é o nosso peso em tecido adiposo, e o nosso peso em massa magra, que é o vermelhinho. Essa massa magra é o meu peso sem a gordura. Entra aí tudo que eu falei, órgãos, ossos, água, mas principalmente o músculo, Carol. Porque queira ou não, a nossa massa muscular é o nosso maior motor de queima. Quase 70% do gasto energético ocorre em fibra muscular. Então, nós já vamos entender a importância de emagrecer sem perder massa muscular, ou evitando isso ao máximo, que esse já é o primeiro degrau para o efeito platô. Então, vamos lá. Se está aqui o meu peso, agora vamos pegar aqui quanto eu como, tá? Quanto eu como, tá aqui, ó. Peguei esse outro bloquinho representando o quanto eu como, tá? Se o que eu como é exatamente o que o meu corpo necessita, esses bloquinhos estão do mesmo tamanho, tá vendo? Meu peso fica estável, Carol. Se eu comer mais do que eu gasto, muito mais, o que sobrar vai virar tecido adiposo. Então, quero emagrecer. Então, vamos começar a emagrecer, eu tenho que comer um pouco menos. Seja qual for a dieta que você escolheu. Ela só vai te emagrecer se você comer a quantidade calórica menor. Ou porque corta alguns alimentos, ou porque escolhe uma dieta bem hipocalórica. De qualquer forma, a gente chama de dieta hipocalórica, aquela que não supre suas necessidades. Então, vamos tirar aqui um pedacinho do bloquinho, Carol. Ó, eu vou tirar aqui 3 bloquinhos. Então, vamos lá. Agora, eu estou comendo menos do que meu corpo necessita. O meu corpo vai ser obrigado a usar reserva. Ele vai ter que dar um jeitinho de gerar energia, porque o corpo precisa de energia 24 horas por dia, mesmo no repouso, Carol. Que é a taxa metabólica basal que a gente fala. É o que meu corpo gasta. Ele vai ser obrigado a transformar em energia parte da nossa reserva. Então, uma parte vai ser gordura, eu vou tirar aqui 2 bloquinhos de gordura. E, infelizmente, pode ocorrer de parte dessa reserva energética também vir da massa magra, do músculo. Tirei aqui 3 bloquinhos, tá? No final das contas, emagreci com uma dieta hipocalórica. Mas chega uma hora em que a conta fica a mesma. O que eu estou comendo é o que o meu corpo está gastando, porque eu diminuí uma partezinha da massa muscular, da massa magra. Doutor Roberto... Essa é a primeira pegadinha. Só que a primeira... Aí tá, chegamos de novo. Então você já tinha diminuído, conseguiu. Isso. Só que aí você olha e fala, nossa, mas eu já tô comendo muito pouco. Eu já tô fazendo, sei lá, 1000 calorias. Eu não posso diminuir mais para continuar o mesmo raciocínio.
Aí é que começa o problema, Carol. Até porque o corpo humano... Não é verdade? E o corpo humano é uma máquina muito inteligente. Você sabe que todo ser vivo é aquele capaz de extrair da natureza a energia para a sua sobrevivência. Quanto mais fácil isso for feito e quanto mais poupança de energia o ser vivo faz, mais capacidade ele tem de sobreviver na natureza. Nós, mamíferos, temos uma capacidade incrível de estocar energia na forma de tecido adiposo. Então ele cumpre uma função também de sobrevivência. O problema é o excesso, né? Então toda vez que para o corpo humano ele percebe que você está utilizando a sua reserva de tecido adiposo de uma maneira muito rápida, ele faz uma projeção que isso vai te levar à inanição e à morte. E aí ele começa a guardar. Óbvio, porque ele começa a pensar o quê? Já que minha reserva está indo muito rápida, deixa eu frear o gasto. Porque o nosso corpo é reflexo do quanto eu como e quanto eu gasto. Então, é aí que essa conta para o corpo humano, ele faz uma projeção. O corpo humano é uma máquina muito complexa, Carol, mas sem dúvida, a primeira tentativa do corpo é que você não morra. Então, ele vai, de alguma maneira, frear o gasto, né? Esse gasto, na verdade, Carol, ocorre o fato de a gente estar vivo, quando a gente faz atividade física, é um gasto energético extra. Então, é aí que a gente pode começar a destravar esse efeito platô. Eu tenho que começar a entender aonde eu tenho que mexer. Na questão alimentar, Carol, concordo que não adianta diminuir cada vez mais, intensamente mais, porque chega uma hora que fica inviável. Você vai comer tão pouco que você vai começar a catabolizar teu músculo também para virar energia. E aí isso não vai ser mais saudável. Não, o que pode ser feito quando, né, eu estou fazendo uma dieta, sei lá, de 1.200 calorias e entrei no efeito platô. Primeiro, saber se eu não estou errando sem querer, viu, Carol? Porque é muito frequente a gente ver isso na prática. As pessoas começam a perder peso, estão mais motivadas, né? Então, querem levar a sério, não erram tanto, né? Ou até entra lá numa academia, começa a fazer uma caminhada, vão se empolgando, porque a coisa vai funcionando muito no início, né? Chega uma hora que vai tendo mais dificuldade, muitos acabam, sem perceber, a voltar a errar, às vezes de maneira até imperceptível. O tamanho da porção começa a aumentar. Já que eu emagreci, eu posso agora comer um pouquinho mais. Eu estava mais rigorosa, começo, no fim de semana agora eu vou comer um pouco mais. Entendi. Eu fui convidado para uma festinha no meio da semana, eu vou também. E aí às vezes, também. se você começar a ver, às vezes o efeito platô ocorre, não que é um efeito platô, que você voltou a comer um pouco mais do que você vinha comendo. Então, isso é uma pegadinha. Outra pegadinha é só se mirar na balança, porque o peso final pode ser o mesmo, mas com uma composição corporal diferente, Carol. Porque muitos vão começar a fazer a dieta e uma atividade física. Na atividade física, né, que a gente vai falar já já, a gente aumenta a massa muscular. E se eu ganho massa muscular, meu peso também aumenta. Mas eu queimei gordura e a massa muscular aumentou. Na balança, dá desespero, porque eu escuto isso no consultório, não estou vendo mais resultado, não estou emagrecendo. Mas na bioimpedância... Na composição corporal, a gente vê que continua queimando gordura. Então, é outra pegadinha que a gente tem que tomar cuidado. Agora, dá para fazer uma diminuição discreta, desde que você não esteja fazendo uma dieta já de 600 calorias, 700 calorias, 800 calorias, que já é muito pouco. Só que eu vou fazer o seguinte, vou colocar uma perguntinha agora do público, porque daí a gente tem uns itens também para responder que são clássicos do platô. E aí nós vamos entrar na atividade física. Bora lá. Vai, quem escreveu pra gente na tela? Lívia, obrigada. O efeito platô só existe no emagrecimento ou no ganho de massa magra também? Interessante, acho que ela quis dizer assim. Se eu quero ganhar massa, que eu não ganho mais massa. Isso. Não, existe um limite de ganho de massa magra, até genético, né? A capacidade que o corpo tem de aumentar a fibra muscular depende do tamanho do esforço. Então, eu tenho que fazer esforço. Se eu não ganho massa muscular se eu não fizer uma atividade de força, não tem jeito. E eu tenho que comer substrato para isso. Eu preciso de proteína em quantidade correta para construir meu músculo. Né? Mas a gente está falando sem usar coisas extras. Sim, aí existe o extra do anabolizante. Que mesmo que ingira anabolizante, chega uma hora que não tem como expandir mais, Carol. Até porque tem genes que controlam o tamanho do músculo, né? Então, tem o efeito platô, se é que ela está perguntando, no ganho de massa muscular também. Também tem. Mais uma pergunta, tá bom? Tem muita pergunta na tela. Quem escreveu pra gente? Adalto, obrigada. Se eu estiver no efeito platô e aumentar a intensidade e frequência das minhas atividades físicas, eu consigo sair dele? Então, agora, esta pergunta dele pode ser uma chave. É isso aí, Adalto. Falou exatamente o que a gente doutor Roberto, precisa. você está comendo aquilo lá. Aí um monte de gente fala que diminuindo calorias nesse período que está perdendo peso, tem menos pique, menos força para conseguir fazer atividade. Assim, só que na verdade, Carol, uma notícia que a ciência compreendeu também, o fator divisor mesmo, assim, o grande influenciador do peso ainda é o quanto eu como, Carol.
por incrível que pareça, a atividade física vai sempre potencializar isso, tá? Mas não adianta nada eu fazer uma atividade física e depois recuperar tudo pela ingesta exagerada. Porque esse tal balanço energético, quanto eu como, quanto eu gasto, é o que vai influenciar no meu peso. Entendi. Então, o que a medicina agora concluiu? Que a atividade física é sim importantíssima, mas o balanço energético vai ocorrer muito mais pelo quanto eu como. Então, eu não posso vacilar na alimentação, Carol. Se eu começo a extrapolar na boca, mesmo fazendo atividade física, eu recupero o peso com muita facilidade. Vamos então desmontar este quebra-cabeça do efeito platô. Daqui a pouquinho mais perguntinhas do público. Essa que a gente fez, o Adalto, nós vamos deixar no ar para você falar a respeito então desses 3 pilares que a atividade física deve estar dentro, não é? Perfeito, perfeito. Diga lá, doutor Roberto. Então vamos lá, até tem uma abreviatura de 3 letras, FIT, FIT, até lembra atividade física. FIT, Então, a gente consegue otimizar o gasto energético pela frequência com que você faz uma atividade física. Então, vou sair aqui, vou correr, vou parar, vou correr mais uma vez, vou dar um tiro, vou dar 2. Então, quantas vezes você fez essa atividade física, que é a frequência, a intensidade, que é o mais importante deles, Carol, tá? E o tempo que eu fico fazendo a minha atividade física. Porque a intensidade é a mudança do esforço que eu estava fazendo até então para um esforço um pouco maior. Tá? Então, isso é desses 3 o que mais influencia no gasto energético total, que vai mobilizar a reserva, porque você está fazendo esforço, eu estou andando. Eu estou gastando energia, não estou parado, tá? A minha biomecânica de andar é assim, ó, estou andando. Se eu começar a correr, eu vou mexer mais músculo, eu vou mexer mais a perna. Então, só a biomecânica de mudar já faz a intensidade aumentar, porque o corpo precisa de substrato de energia para manter essa atividade. Então, como é que o corpo tira energia de um esforço que eu já estava fazendo, estava gastando, eu começo a fazer uma intensidade maior de esforço, de onde eu tiro esse extra? Então, cada vez que eu mexo na intensidade, eu consigo fazer o corpo usar mais reserva. Qual reserva a gente quer na questão do peso? Usar tecido adiposo. Gordura. Então, primeiro substrato, o corpo usa no primeiro minutinho, outras coisas, chama ATP, fosfocreatina. Depois, de glicogênio, né? Que é glicose estocada. E depois de um tempo é que começa a buscar o tecido adiposo. Quanto tempo de exercício? Em média, 20 minutos, tá? Mas isso é relativo, viu, Carol? Porque agora, o que já se sabia, agora se comprovou, é que os treinos intervalados, eles são muito interessantes porque você muda a frequência, muda a intensidade de uma hora para outra. Então, você está fazendo um aeróbico, aí você faz o esforço muscular, já mudou a intensidade, você está fazendo mais esforço, depois você volta para aquela... A frequência se mantém sempre alta, antes de cair 100% você já começa de novo. Então, esses treinos intervalados, para quem está no efeito platô, dica, viu, gente? Ó, fantástico. Estava caminhando, está no efeito platô, começa a correr. 1 minuto de corrida. Começa a correr. Começa a dar tiros, óbvio, gente, isso com orientação médica, porque você tem que estar... Calma, vamos lá. Você está gordinha? Ou gordinho, está sedentário, não vai sair fazendo treino intervalado, mesmo, por favor, tá? Você vai procurar um médico, alguma orientação e vai começar fazendo a sua caminhada, a sua dieta hipocalórica. Aqui é para quem já começou, agora eu já estou fazendo, já estou legal, já estou no treino, já estou emagrecendo. Cheguei uma hora que eu não emagreço mais, espera aí, mudar o treino, ponto. Se não mudar o treino, aumentar a intensidade desse treino, você vai ficar travado. E se colocar mais um dia de treino na semana também é efetivo? Sim, sem dúvida, que aí é a frequência com que eu estou fazendo. Eu estou fazendo mais vezes. Então, se eu atuar nessas 3 letrinhas, frequência, faço mais movimentos, né? Eu fazia 3 tiros, passo a fazer 5. Eu estou aumentando a frequência com que eu faço atividade. A intensidade tem que ser maior. Eu estava fazendo uma sessão de musculação com peso X, passa a ser X mais Y. Né? Estava andando, passo a correr. Se eu já estou correndo, eu começo a fazer tiros intervalados, né? Com orientação do profissional, do educador físico, né? E entendendo que se na alimentação você voltar a comer mais, que compensou esse extra que seu corpo utilizou, né? Tá, eu usei mais tecido adiposo, depois você vai lá e come que nem maluco, aí você vai recuperar aquilo que você queimou. Aí você fica no platô porque está comendo errado de novo, Carol. Tá? Porque a alimentação ainda é um fator diferencial nisso tudo. Óbvio, associação do quanto eu como, quanto eu gasto, isso vai valer. Mas se eu como muito errado e gasto muito, esse comer errado compromete. Entendi. Ele faz uma compensação. Você sabe, a gente vai colocar a perguntinha do público, chegaram várias, mas uma coisa é muito interessante, eu aprendi, eu acho que pode valer aqui.
acaba sendo assim uma coisa muito óbvia, mas que a gente não para pra pensar. O dia que a gente treina, a gente acha que a gente pode comer mais porque a gente treinou. Pode comer mais se treinou quem quer manter o peso. Isso. Quem quer perder, no dia que você treina, é o dia que você sai na vantagem. Porque você queimou, se você não come mais e come igual, tem aquele negativo que ficou, que você não precisa compensar comendo. É uma conta complexa, que é uma, Carol. Então, mas quando eu descobri isso, eu falei, gente, uma coisa tão óbvia, mas que a gente não para pra pensar. Então, no dia que você treina, você não tem que comer mais, porque você tá compensando que você treinou. Você sai na vantagem quando você treina e come. O atleta de força, Carol, não, porque tem muita gente nesse meio perdido, entendi, né? Falar, então hoje eu treinei, então eu vou aproveitar e vou comer mais. E aí, ou você cai no efeito platô ou engorda. O que a gente não pode deixar é o corpo usar o teu músculo para virar energia, porque você gastou muito e comeu tão pouco, você tem que comer o normal, né? Você não pode fazer uma restrição calórica extrema depois de um treino, porque o teu corpo vai usar a fibra do teu músculo para virar energia de novo. Sim. Aí você vai catabolizar. Então essa conta tem que ser muito bem pensada, mas eu entendi o que você falou. Entendeu o que dizer? Eu gastei muito vantagem. e comi mais para compensar esse muito, você vai ficar no 0 a 0. É 0 a 0, isso. Então, isso. E depende do treino. Se atleta de força, né, que é o que faz musculação, esse jamais vai deixar de comer alguma coisa para recuperar o glicogênio, para na outra. O glicogênio é uma reserva de energia no músculo que vai precisar na outra sessão, né? Que é até outro público, é uma coisa até mais específica. A gente está falando mesmo da É galera que entrou. Vamos colocar mais perguntas do público, Vamos. daí a gente direciona. Vamos ver. Quem escreveu pra gente? Olha lá. É muito legal debater isso, né? Isso aí dá horas. Beijo! Como usar essa memória do peso a nosso favor para estabilizar o peso quando atingimos o ideal? Fantástica pergunta, Sheila. Chegou no ponto, porque assim, teve o efeito platô. Você contou que se a gente aumentar um pouquinho, a gente consegue driblá-lo sem que a gente aumente a alimentação, continue fazendo tudo bonitinho. Só como é que a gente sabe que está no peso ideal, que dá para manter esse lance da memória que ela diz é interessante também? Bom, primeiro a composição corporal já te diz quanto você tem de reserva, né, Carol? Que às vezes tem pessoas que acham que estão no efeito platô porque não tem mais o que emagrecer. Exato. Chegou no platô porque eu já estou mais... Não tem mais reserva. Já chegou. Até porque o tecido adiposo, Carol, aí eu acho que essa memória que ela está falando é exatamente isso. A gente já vem de uma linhagem genética, Carol, a gente é sobrevivente de uma era chamada glacial, lá de milhões de anos atrás, onde a Terra teve um período de gelo incrível, de temperaturas muito baixas, e o homem primitivo, que se salvou, foi para a caverna e ficou lá quietinho, né, dentro da sua toquinha. Quem conseguiu sobreviver é quem tinha uma reserva de tecido adiposo maior. Eu não devia ter obeso naquela época não, Carol, porque a gente corria atrás do alimento, né? Então. Ninguém era gordinho não. Os hormônios eram liberados de maneira... Né? Você corria atrás do alimento para poder comer, e não o alimento vinha até você como é hoje, né? Então o obeso não tinha, mas provavelmente tinham aqueles que tinham uma capacidade maior de estocar essa reserva da caça que comeu com mais facilidade, ficavam ali quietinhos. Então a gente já herdou a genética de poupadores de energia com mais facilidade. Então o corpo humano ele fica o tempo inteiro tentando recuperar o tamanho da célula adiposa, do tecido adiposo. O maior tamanho que teve um dia é que o corpo quer recuperar, porque ele coloca isso como a sua reserva de sobrevivência. Então, toda vez que a gente vai emagrecendo, o adipócito vai diminuindo, qualquer bobeirinha que a gente dá, ele volta a recuperar com uma facilidade enorme o volume de antes. Essa memória é geneticamente programada. Então, existe uma conta meio empírica, embora nenhum estudo comprovou, mas parece que tem algum fundamento, é que para cada quilo de peso que eu emagreci, eu tenho que ficar pelo menos um mesinho com esse 1 quilinho a menos, sem recuperar 100 gramas, tá, Carol? Eu tenho que deixar o meu adipócito naquele tamanho, para cada 1 quilo que eu diminuir na balança de tecido adiposo, um mês para que essa memória seja esquecida. Pra gente mudar essa história. Então, se eu emagreci 10 quilos, eu tenho que ficar 10 meses, no mínimo, com esses 10 quilos a menos, sem recuperar 100 gramas. Porque se eu recuperar 1 quilo, já era. Essa memória volta. Então, é perverso, Carol. Para ganhar peso é muito fácil, para perder peso é muito difícil. Porque somos estocadores. Somos estocadores de energia, por natureza. A nossa genética já está mais favorável, né, para isso. A gente já herdou essa genética. Então, a gente tem muito mais chance de engordar pelo que a gente come do que talvez alguns animais inferiores, alguns insetos que não tem esse problema que nós mamíferos temos, né? Então vamos lá, mais perguntinha do público. Legal, né? Entender, aprender. Simone, um beijo. Se eu aumentar, eu ia falar se eu amamentar é ótimo. Se eu aumentar o carboidrato de 20 gramas por dia para 50 gramas em um único dia, ajuda a sair do efeito platô? Acho que não, né? Essa dieta de só 20 gramas de carboidrato é um low carb punk mesmo, né? Esse é o low carb mais radical. Só pode comer 20 gramas de carboidrato por dia. No dia todo, somando, entendi.
Na verdade, isso é uma teoria que ainda não teve uma comprovação, Carol, que se você modifica o valor energético que você está comendo, você libera um pouquinho a mais, tecnicamente seria interessante para sair dessa adaptação do corpo. Na verdade, o corpo se adapta. Tá. Ele se adapta a comer X, então vamos ficar nesse X. Com esse X tá bom. Tá. Não mexa nesse X. Para mais ou para menos, existe uma modificação do metabolismo. Então, tem teorias de que se você até tira um dia da semana para comer um pouquinho a mais, você teoricamente faz o seu metabolismo voltar a se adequar. Quando você restringir, ele vai usar a sua reserva com mais eficiência. Só que isso é teoria, viu, Carol? Na prática, a gente não vê isso em trabalho publicado, é mais teórico, né? Se a pessoa emagreceu mantendo o X-Dieta, que daí agora até a gente vai caminhando para fechar nosso assunto. Por exemplo, a pessoa conseguiu emagrecer, deu certo, funcionou aquilo que o médico, juntamente com a nutricionista, enfim, isso, em conjunto passaram para aquela pessoa. Deu certo, entrou no efeito platô. Você fez isso que o Dr. Roberto comentou. Muda o estímulo de treino, aumenta um dia, continua comendo a mesma coisa. Você vai chegar no seu objetivo para manter. Quando a gente fala preciso manter, que eu acho que então passar pelo efeito platô, conseguir sair dele, perder mais um pouco que falta para poder chegar onde quer e manter, aí a gente está falando do quê, doutor Roberto? Aí a gente está falando daquilo que a pessoa comia que deu certo e daquela atividade física que ela mudou que também deu certo. Ela não pode fugir disso. Não. Se ela fugir disso, pode ser que ela engorde. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Por isso que o que a gente tem que fazer é o corpo se desadaptar, ou para mais ou para menos. Então, se o corpo consegue uma estabilidade metabolicamente falando, o que eu como é o que eu gasto, ele vai se manter aí o tempo inteiro. Então, esse sacode que a gente tem que dar é quando o corpo se adaptou. Seja no esforço, eu estou fazendo um tipo de treino, meu corpo já se adaptou. Então, ele consegue ele consegue extrair energia do oxigênio, da glicose, porque quase todo dia eu estou fazendo um treino, eu vou me condicionando a fazer meu corpo usar isso com muito mais eficiência. Uhum. Ele consegue extrair energia com mais eficiência sem precisar de tanto esforço. Tá. Então, e é aí que você desadapta de novo. Todo educador físico sabe o que eu estou falando. Se não mudar o treino, você não vai conseguir evoluir. Seja na musculação, seja no aeróbico, no cardiovascular. Então, primeira coisa, acho que para fechar o raciocínio, o quanto eu vou comer a menos tem um certo limite. Eu não posso comer o tão a menos a ponto de me desnutrir. E emagrecer é uma coisa, me desnutrir é outra. Desnutrir é quando o meu corpo começa a usar um músculo, massa muscular, aí eu danço. Porque é o meu maior gastador de energia, comparando o corpo ao motor e comida a um combustível. Uhum. Então o segredo é ter a restrição calórica com orientação profissional, porque tem conta por trás disso, Carol. Tem. Se você vai no nutricionista, se você vai no nutrólogo ou nos médicos de outras áreas, eles sabem, todos nós em conjunto, a gente faz uma conta correta para você. É verdade. Quanto a menos você vai comer para emagrecer? Toda vez que a gente pega da internet a dieta X, sem saber se serve para mim, eu corro o risco de ter um processo catabólico. É verdade. Porque eu não sei se ela foi pensada para mim. Agora, se você faz tecnicamente bonitinho, faz uma dieta hipocalórica, reajusta se necessário para um pouco menos, até o limite mínimo. Não, esse mínimo não pode mais. Esse é o que, menos do que isso você cataboliza. Então agora eu vou mexer no treino, não vai ter outra história. E descartar problemas hormonais, Carol, só para fechar. Precisa fazer. Às vezes eu estou no platô porque eu comecei a desenvolver uma alteração hormonal. Uma tireoide. Isso, aí tem que procurar teu médico para conversar. Eu só posso agradecer, doutor Roberto, porque é muito legal, porque isso aqui, gente, é de verdade, isso aqui é vida, isso aqui é a nossa vida, isso aqui debate, se deixar, vai embora. São as nossas mudanças, cada um tem sua experiência. Eu queria fechar só dizendo, se conheça. A gente sabe o que faz bem pra gente e o que não faz. A gente sabe o que nos engorda, o que nos emagrece. E não é receita de bolo, não é pra todo mundo, não. Tem gente que incha muito mais com X de sódio, tem gente que nem incha. Nosso corpo fala, né, Carol? Então, por isso que nós somos diferentes. A gente sabe, comi tal coisa dia seguinte, ó, batata, sabia. Não é assim? Então, eu acho que isso também funciona nesse momento. Individualidade. Do efeito platô. Só posso agradecer, queridíssimo Dr. Roberto Navarro, nosso nutrólogo e clínico geral. Chegaram muitas perguntas. Faremos quantas vezes for necessário. Vamos pegar as perguntas e trazer aqui para temas, né, Dr. Roberto? Sugira um tema que você quer ver com o Dr. Roberto aqui. Quem quiser saber mais, o site do Dr. Roberto é nutrasaude.com.br ou lá também no Instagram, @doutor_Roberto Navarro, tudo junto. Você já encontra todo o trabalho dele. Obrigada, viu? Sempre um super prazer. Carol. Grande papo para segundona.